Nos últimos dias surgiu uma notícia que o Geraldo Alckmin poderia ser o vice do Lula em 2022. Algumas pessoas disseram que é mentira, que era balão de ensaio. Eu particularmente acredito que uma conversa entre ambos tenha ocorrido e talvez até continue a ocorrer, porque o Alckmin e o Haddad, eles possuem um relacionamento muito bom entre ambos. Eles têm portas abertas, diálogos abertos, tanto que já foi até combinado entre os dois um pacto de não agressão caso eles disputem o governo do estado de São Paulo. Mas especulação ou não, o que nós temos visto é um perfil muito semelhante que tem sido especulado pela imprensa para ser o vice do Lula, e é o perfil desejado pelo Lula. Então até o momento nós tivemos o Henrique Meirelles, o Josué Alencar, filho do José Alencar, o Rodrigo Pacheco e agora o Geraldo Alckmin. Todos eles são pessoas ou políticos que têm uma posição de centro-direita, bem alinhados ao mercado. E esse movimento de ter um vice dessa forma, o Lula já fez lá em 2002, quando ele trouxe justamente o José Alencar para ser o seu vice. José Alencar, que era empresário, ligado ao MDB, ligado ao PR, PL, foi o vice do Lula para dar uma acalmada na desconfiança que o mercado tinha na candidatura do Lula lá atrás. Então esse movimento de tentar trazer alguém parecido com esse perfil do Geraldo Alckmin é o mesmo movimento do Lula para dar uma acalmada no mercado e mostrar que ele é alguém de centro-esquerda, alguém alinhado ao centro. E essa costura para o Alckmin ser o vice do Lula passaria pelo apoio do PT à candidatura do PSB, PSB mesmo, PSB com um B de bola, do Márcio França para o governo do estado de São Paulo. Só que, pessoal, tem muitas complicações e no fim das contas eu vejo essa chapa Lula e Alckmin muito, mas muito difícil de ser realizada e eu vou explicar os motivos. Tudo bem que seria uma grande chance do Geraldo Alckmin de chegar ao Palácio do Planalto. O Alckmin, ele é alguém que já tem uma idade avançada, ele é bem mais novo do que o Lula, mas ele já tem mais de 60. Então, difícil a vida do Alckmin para ser presidente da República, ele já disputou algumas vezes. Então, ser vice-presidente seria um prestígio grande para ele e quando o Lula viajasse, ele viraria presidente, pelo menos por alguns breves momentos. Então, seria o mais próximo que o Alckmin chegaria da presidência da República. Então não é mau negócio para ele aceitar. Só que tem algumas complicações. Primeiro porque o Alckmin é cabeça e o Lula também é cabeça. Em uma chapa você não pode ter duas cabeças, você tem que ter uma cabeça e um rabo. Porque há uma dificuldade quando você tem duas cabeças. Eu não acredito que haveria dificuldades de relacionamento do Lula com o Alckmin, tá? Porque eles já se atacaram no passado, foram adversários. Não vejo que haveria muitas dificuldades de relacionamento entre ambos. Agora, existem outras questões um pouco mais pragmáticas. Porque o Alckmin, ele tá saindo do PSDB e tá com um pé no PSD, partido do Kassab. E ele vai disputar o governo do estado de São Paulo. Ele tá liderando as pesquisas. Para o Alckmin ser o vice do Lula, ele teria que deixar o PSD ou não se filiar ao PSD. Porque no PSD ele não vai ser o vice do Lula. Porque o PSD vai lançar o Rodrigo Pacheco para ser o candidato à presidência da República. Pelo menos tudo indica isso. A não ser que lá na frente o Pacheco fica ali com 1, 2% de votos e aí ele pode abrir mão da candidatura dele. Mas para o Alckmin sair como vice do Lula, ele teria que, ao invés de se filiar ao PSD, se filiar ao PSB, B de bola, tá? E aí sairia uma chapa Lula, PT, Alckmin, PSB. E o PT apoiaria o Márcio França para disputar o governo do estado de São Paulo. Esse movimento eu acho já um pouco difícil, porque o Lula acabaria puxando o tapete do Gilberto Kassab. Eu não sei se eles já conversaram a respeito dessa possibilidade, mas poderia aparecer ou aparentar ser uma traição de Lula ao Kassab, que é alguém que eles têm. Alguém que o Lula e o Kassab, eles ambos têm um bom relacionamento entre si. Então fica um negócio um pouco estranho, essa puxada de tapete do Lula ou do PT ao PSD do Gilberto Kassab. Agora, quem deve estar louco, comemorando horrores para isso dar certo é o Fernando Haddad. O Haddad estava tendo nas costas do Alckmin falando: isso, vai lá, amigo, é a tua grande chance, vai lá, brilha, campeão, brilha, brilha, vai lá, vai lá. Porque o Haddad, pessoal, pelo menos eu tenho essa impressão dele, ele não gosta de disputar a eleição. Ele não quer nada disso. E aí, se o Alckmin fosse pro PSB e ele fechasse com o Lula, ele, Haddad, não iria disputar o governo de São Paulo. E particularmente, como eu falei, eu não sei se o Haddad gosta tanto de disputar a eleição. Ele vai lá, disputa, mas você vê que ele tá sofrendo com aquilo. Ele sofre quando ele disputa a eleição. Não é a praia do Haddad, não é a praia dele. E nesses últimos tempos o Haddad tá um pouco esquisitão, né? Ele tá
branco, né? Tá magro. E ele tem aquela cara de galã espanhol. Se ele tiver um cabelo um pouco maior, se ele deixar o cabelo crescer, ele vai ficar igual o Antônio Bandeiras em Entrevista com o Vampiro. Vai ficar igualzinho. Se bem que ele já lembra, né, o Antônio Bandeiras. Então eu vejo que o Haddad é o que mais está torcendo para que o Alckmin seja o vice do Lula. Porque assim ele não precisaria disputar o governo de São Paulo pela costura do PT com o PSB. Ele ficaria livre desse fardo, dessa angústia, porque a gente nota que não é a praia do Haddad disputar a eleição. Ele vai, disputa, tudo bem, mas eu sinto, pelo menos, quando eu vejo ele participando, falando de campanha, ele tem uma dor, ele tem uma angústia muito grande em ter que disputar isso. Mas, só para finalizar e resumir, eu acho difícil, muito, mas muito improvável pelas questões que eu coloquei aqui, mas essa fala, né, de colocar o Alckmin como vice do Lula mostra o perfil desejado do Lula para o seu vice. Alguém de centro-direita, alguém preocupado com questões sociais, repetindo aquilo que o Lula fez em 2002, quando teve o José Alencar para ser o seu vice-presidente. Uma pena para o Haddad, que deve estar assim, ó, torcendo para isso dar certo, porque aí ele não tem que disputar o governo do estado de São Paulo. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou disso e encerra mais uma vez, ou pelo menos começa a demonstrar a dificuldade do Flávio Dino, por exemplo, ser o vice do Lula, como foi ventilado essa possibilidade há alguns meses. Eu acho muito difícil o Lula ter como vice alguém da esquerda, como o Flávio Dino, por exemplo. A não ser em último caso, quando todas as opções ali de centro-direita acabarem se extinguindo. Mas vamos continuar observando, porque muitas especulações vão continuar surgindo e a gente acompanha tudo aqui no canal. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.